Bem-vindos! Eu sou a Bianca. Eu sou a Jéssica. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia da faculdade de medicina, né? Do curso de medicina da UNLP. Explicar um pouquinho como funciona, as diferenças do Brasil. O básico, eu acho que às vezes faltou um pouco pra gente quando a gente entrou. Então a gente vai dar uma explorada aí no tema de como funciona a faculdade. Sim. A primeira coisa que eu acho que é bem legal de saber é que aqui a faculdade tem 2 sites, digamos assim. Não exatamente... Duas plataformas, Isso, assim, duas plataformas, exatamente. A gente vai ter aqui o Sil Guarani e o Entorno Educativo, que são os básicos, assim, do estudante. O Sil Guarani, acho que creio que é de todas as faculdades da Argentina, não sei. Acredito que no Brasil também tem, assim, uma plataforma das faculdades, uma plataforma, assim, onde lança notas, faltas também. É como se fosse, né, um pouco parecido. Algo geral. Então, o Sil Guarani seria algo geral de várias faculdades e o Entorno Educativo seria realmente da UNLP. Isso. O Sil Guarani é onde a gente faz a inscrição para as matérias. É um site onde a gente tem o nosso cadastro, né? E faz as inscrições para cada matéria, porque assim, cada matéria a gente tem que se inscrever. Não é assim, esse primeiro ano a gente vai ter anatomia, biologia e já tá lá na histologia, né? Histologia e embriologia. E não vai estar assim, automaticamente a gente vai estar cursando essas matérias. Não. Tem a data, por exemplo, vai abrir a data, um exemplo, tá? Geralmente é em março, né? No mês de março. Verdade, isso. Então, chutando, vai abrir as inscrições do dia 10 ao dia 13 de março. Então, nesses 3 dias você tem para se inscrever, porque aqui a gente pode escolher o horário da cursada que a gente quer ter. Então, por exemplo, eu quero cursar anatomia, tá disponível para mim de segunda e terça, das 5 às 7, ou então de quarta e quinta das 5 às 7. Então, você pode escolher. O que é muito bom, né? Se torna acessível. Porque, por exemplo, algumas pessoas têm a opção, assim, que ou necessitam trabalhar. Então, é bem flexível, né? O horário daqui, o que eu achei também muito interessante. Tem vários, durante quase toda a semana. Isso, óbvio, vai depender, né? Da disciplina, da cátedra, que também é uma das coisas, né? Que a gente é bom estar falando o que seria isso. E então o Sil é a primeira plataforma que a gente vai ter acesso, porque quando faz a inscrição fica lá. Então o usuário vai ser o número do seu documento, isso vai depender, né? Se você colocou o passaporte, ou a cédula de identidade, o DNI, mas geralmente estrangeiro já não tem assim de primeira o DNI. DNI, né? Seria o nosso RG. Isso. Seria o RG da Argentina, digamos assim. Então, e a senha é que a gente, no momento mesmo da inscrição, né, você cria essa senha. E acaba sendo o mesmo para o entorno educativo. Sim, né? Então, num primeiro momento, acho que o primeiro contato que a gente tem é com o Sil Guarani, que é onde a gente vai se inscrever nas matérias, assim, oficialmente, o horário que a gente vai cursar e tudo, e escolhe a cátedra. O que seria a cátedra? Seria mais ou menos assim, tem a cátedra A em anatomia, vou falar de anatomia, né? Sim. Que acho que é o que mais todo mundo tem aí no primeiro ano. Teria a cátedra A, a cátedra B e a cátedra C. E aí, em cada cátedra, muda o professor, né? Então, e a metodologia pouco também. Sim. Então, é como se fosse, assim, vários grupos, né? Sendo da forma mais grosseira, assim, falando, né? Vários grupos em que tem um método distinto, às vezes não, mas a anatomia a gente vê muito que cada uma, né, tem uma maneira diferente e vai ser responsável. Então, para não ficar os alunos todos em um grupo só, aí eles fazem essa divisão, né? Então, é bom também, porque é bom pesquisar, sabe? Tem muitos nas redes sociais, é uma coisa também que a gente vai falar. Então, pesquisar bem. Qual metodologia você se identifica mais? A carga horária é a mesma, né? Sim. Mas, assim, o dia de cursada, como é a cursada. Até mesmo o professor. Porque, por exemplo,
Na cátedra em anatomia, que a gente tem as diversas cátedras, também tem os professores com quem o pessoal se identifica ou não, que o pessoal recomenda ou não. E quando é uma matéria que tem uma cátedra unificada, que não existe A, B ou C, por exemplo, bioquímica no segundo ano, é uma só. Sim. E no primeiro ano, antigamente tinha duas, que é histologia e embriologia, mas hoje também é unificado. Isso. Temos duas biologia cátedras. Também biologia também, isso. Então, quando é unificada, muita gente, ainda assim, você tem uma ampla variedade de horários para você escolher a cursada. Então, muita gente opta por escolher, às vezes, o horário, não só pelo horário, mas também pelo professor que vai estar nesse horário. Isso. Então, é legal pesquisar quem é o professor da cátedra, quem é o professor do horário, se o pessoal fala bem, se o pessoal fala mal. Claro que, assim, no primeiro ano é tudo meio arriscado. Sim. Eu lembro mesmo, quando fui fazer inscrição, não tinha tanto conhecimento, então é meio que se arriscar. A partir nos próximos anos, a gente meio que já tem contatos na universidade, então eles falam, olha, eu fiz nessa turma, né, nessa comissão, que é uma das coisas também, a comissão, né, que eles dividem aqui como se fossem subgrupos, né, como se fosse assim da forma mais grosseira. Tem um grupo, que é a cátedra, e os subgrupos, que são as turmas, né. Sim. Como também a gente tem muitos alunos, acaba que eles dividem nessa comissão para ficar um horário mais flexível e a turma não ficar tão cheia. Então, é interessante também. Com o passar do tempo, a gente vai ganhando umas manhas, pode-se dizer assim. Agora, lembrando realmente esse ponto da comissão, lembrando aqui que a comissão seria o horário que você escolhe. Isso. Então, por exemplo, eu escolhi o horário das 5 às 7 de segunda e terça, essa turma que escolheu esse horário é a comissão 1, digamos assim. Uhum. Então, o pessoal que escolheu de quarta e quinta, das 5 às 7, é a comissão 2. Então, também tem essa subdivisão aí. E muda o professor, né? Sim, muda o professor. Sim. Então, também tem essa questão da comissão, sim. Né? Que é algo... Então, o primeiro contato aí seria o CIO, com a escolha de horários de professor, a definição de comissão e tudo. E o segundo contato com outra plataforma da faculdade seria o entorno educativo, que eu acho que o entorno é onde a gente mais tem aí o contato real com a faculdade. Direto. Porque o entorno é onde você vai encontrar as aulas, os materiais, né, da aula, onde você encontra e-mail para tirar, para entrar em contato com o colegiado, né, como se fosse a secretaria da cátedra, os professores também. Então, é a plataforma que geralmente a gente costuma mais utilizar, né? Sim. Porque o CIO é mais assim, onde estão seus dados, né? Onde vai estar o nosso histórico, assim, de acadêmico, de notas, e as inscrições também, né, as matérias que foram escritas, tudo, mas assim, o nosso uso diário mesmo é o entorno educativo, sim, né, porque vai ser onde os vídeos das aulas vão ser lançados, onde os professores conseguem entrar em contato. Além disso, a gente vai ter também a carteleira, né? Sim. Que vai ser outro material que também está dentro do CIO, que é geralmente assim, as notícias, as informações mais relevantes, ou informações de emergência. Por exemplo, suspendeu a aula por quê? Porque chove muito na cidade, como já aconteceu, né? Sim. Devido às altas chuvas. Então, aí essas notícias, assim, as notícias oficiais são disponibilizadas nessa carteleira, quando não no entorno educativo. Sim. Então, é interessante. Que aí vai depender, acho que um pouco da cátedra. Tem cátedra que opta muito pela carteleira e tem cátedra que opta muito pelo entorno. Sim. Então, varia também, né? Sim. E no entorno também, outro ponto a mais, porque depois que a gente se inscreve na matéria, no CIO Guarani, a gente tem que ir para o entorno educativo, vai ter lá você baixando a página até o final, vai ter o curso que você faz, se é medicina, se é nutrição, se é, não sei, outra, obstetrícia. Aí, por exemplo, digamos, né, medicina. Então, você clica em medicina e vai aparecer todas as matérias que tem, e aí você tem que ir atrás, por exemplo, biologia. Vai em biologia e tem uma senha para você se cadastrar no entorno educativo dessa matéria.
E aí tem outro ponto, que são o Instagram das agrupações estudantis. Que a gente vai falar muito assim, né? Depois ao final. Mas assim, dá nome, assim, né? Mais pra frente a gente explica um pouquinho o que são essas agrupações. Mas no Instagram dessas agrupações você encontra as senhas que é de cada matéria, então você consegue buscar a senha. Até em grupos, às vezes, de WhatsApp, o pessoal coloca. De ingressantes, até no próprio grupo, né? Do curso de ingresso. A gente já tem algumas senhas, a senha para cadastrar nessas matérias, né? Sim. Então, tem algumas que são livres, né? Tem alguns cursos que eles mesmos, a própria cátedra, escreve o aluno. Mas são poucos, né? A maioria tem essa senha para você se cadastrar. É onde também eles têm esse controle, né? Na quantidade, talvez. E então isso que é interessante. E é onde também o próprio entorno, a parte do curso de ingresso, se eu não estou enganada, o curso de ingresso, eles mesmos que vão escrever a gente, né? Fazer a inscrição no entorno. Então, desde aí já começa essa parte da comissão, né? Eu lembro bem que eu fiquei na comissão 35. E então, assim, o curso de ingresso é importante, né, ressaltar que não é eliminatório, porque foram uma das minhas dúvidas quando eu comecei a fazer, que eu pensava, isso aqui já vai, porque são muitos alunos, isso aqui, de alguma forma, eles vão fazer uma prova, alguma coisa assim, para ter, né, um teste eliminatório, mas não tem. Porém, é obrigatório, sim, acredito que você tem que ter mais ou menos 80% da presença e também fazer algumas atividades. Isso é critério, né? Porque no meu, a gente teve de 2 a 3 atividades para fazer. Eu mesma, que eu entrei um ano antes, né? Eu só tive uma atividade para fazer. Então, mas eu acho que, assim, a entrega das atividades é obrigatória, mas não necessariamente por exemplo, eu tirei 3, eu não vou passar para a faculdade, não. Sim, não é eliminatório, então independe da nota que você tirar, independe da qualidade da atividade que você entregar, você já está na faculdade sim ou sim. É um curso. E outra coisa legal da gente mencionar é que o curso não necessariamente é sobre as matérias que a gente vai ter dentro da faculdade. Eu mesma foi muito uma questão social, uma questão sobre diversidade de gênero, umas coisas assim. Focam muito nessa parte. Assim, o que faltou, eu não sei se é o intuito do curso de ingresso, é falar justamente assim, eu lembro que chegou a comentar, mas muito por cima, a respeito do entorno educativo, como a gente fazia para manejar, né? Porque é uma das nossas dúvidas. E assim, no começo a gente fica um pouco desesperado em relação a isso. Mas falou muito de temas variados. Como o profissional ele deve tratar o paciente. Eu lembro bem que aqui eles têm eles gostam de chamar muito pelo sobrenome, né? Que eles falam como um apelido aqui. Então, assim, o porquê disso também, porque muitas vezes a pessoa ela não se identifica com o próprio nome, né? Então a gente já entra em todo realmente outras muito questões. Uma questão social aí, né? Não necessariamente sobre o curso de medicina, as matérias, anatomia. Foi uma coisa que eu pensei que ia ser e não. É muito uma coisa social, uma coisa bem ampla. E bem interessante também. É bem legal, é bem legal. Não é ruim, não é chato, assim, digamos. Bom, e aí o curso de ingresso não é eliminatório, obrigatório, 80% de presença, até então, né? Sim. Porque tudo pode mudar. E até então também é online, sim, o curso de ingresso? Sim, é online. Não sei, eu sei que, por exemplo, obstetrícia é presencial. Não tenho certeza agora se segue online. Sendo online. Não sei, porque varia, porque a gente fez online. A gente então, começou assim, muito numa época pós-pandemia, então muita coisa ainda estava online, né? Sim. Mas, enfim. Aí vem um pouco a mudança do método de ensino da faculdade do Brasil para a faculdade da Argentina. Aqui a gente vai ter o que eles chamam de método PBL, que é o método baseado em problemas. Sim, e resolução, né, dos problemas. E aqui é muito diferente, assim, eu senti um baque muito grande no método de ensino, porque acho que a gente tá muito
Acostumado, Sim. né? Ou acomodado, talvez, também. Possa ser uma palavra. É, acostumado a, tipo, o professor entrega muita coisa pra gente. A gente chegava nas aulas, no Brasil, pelo menos, eu sei que a gente chega na aula e o professor explica, passa a matéria pra gente. E aqui não. Aqui não é assim. Aqui você tem que chegar na aula já com o conteúdo em mente, já sabendo o que o professor vai falar. Tanto que às vezes eles disponibilizam, na maioria das vezes, na verdade, o conteúdo antes, né? Os vídeos, porque diante da pandemia eles gravaram bastante vídeo, aulas, então ainda tem essas aulas disponíveis. Eles disponibilizam antes mesmo da aula teórica, né? Que é um ponto que a gente vai falar também um pouco mais à frente. Já tá lá tudo, então os vídeos já estão. Os vídeos explicando a matéria já estão aí no entorno educativo. Então, você tem que, assim, sendo bem sincera, eu acho que você já tem que ir para aula tendo assistido essas aulas. Sim. Então, porque uma coisa que não passa aqui, gente, isso é muito essencial. Não passa de você, assim, não sei, sei qual é o tema, mas não vi nem um pouco sobre a matéria. Você vai chegar na aula, você não vai entender nada. Não é que você vai entender o que o professor está explicando. Não, você vai ficar completamente perdido. São experiências próprias, né? Então, assim, você realmente tem que ver a matéria antes de chegar lá. Tem que ter pelo menos uma mínima noção do que o professor vai falar, porque você não vai entender a explicação do professor. Essa é a realidade. Tem algumas disciplinas que eles disponibilizam guias de leitura. Eu lembro bem que histologia e embriologia tem um guia de leitura para você ter mais ou menos uma noção, né? Com algumas perguntas, às vezes também relacionadas ao tema. Então, assim, é aproveitar o máximo esses conteúdos, esses materiais que eles disponibilizam dentro do entorno. Porque é o que vai orientar para que você chegue, porque por ser esse método PBL, né? Então é um método que o aluno ele já tem que estar ali aberto a resolver o problema, investigar, assim, ampliar sua visão, não só direcionada à disciplina em si, né? Por exemplo, não só direcionada à anatomia, a gente já ter uma outra visão mais ampla. Isso que é interessante, porque quando você estuda, ao menos, assim, é o que eu vejo hoje, depois de ter, né, passado por essa experiência de primeiro ano, quando eu consigo ir com material, né, já ter visto um vídeo, já ter lido alguma coisa a respeito, se torna mais interessante. Não, o seu aproveitamento da aula, assim, é 100 mil vezes melhor. Assim, não tem o que questionar disso, gente. É algo muito, muito discrepante, assim, na visão, assim, quando você vai com a matéria preparada e quando você vai só com uma mínima noção, ou então viu a matéria pela metade, ou nem chegou a ver. Então, assim... O professor ali, ele não tá para te explicar a matéria do zero, não. Ele parte do princípio que você sabe a matéria. Então, ele vai te explicar baseado no que ele sabe até que tá no vídeo, no que ele sabe que tá no livro. Então... E muitas vezes ele tá para agregar, né? Dar um ponto a mais. Às vezes até os professores esperam que a gente leve uma dúvida interessante ou leve algo a mais do que tá ali no vídeo, né? Então isso também que é interessante. Buscar aproveitar ao máximo esse material. Sim. Depois a gente tem outro ponto que a gente tem dois métodos de aula, né, na faculdade, que é o trabalho prático e o teórico. O trabalho prático seria prática. Como se fosse aula prática. Uma aula prática. O teórico, eu sei que antes da pandemia, muitos teóricos eram só presenciais. Agora já tem, como por conta da pandemia, tem muita coisa gravada e até de antes mesmo. E tem métodos híbridos ainda que eles fazem, né? Assim, que às vezes a metade, né? Híbrido não. Que eles dividem a turma, é o que faz, por exemplo, em bioquímica, que uma parte fica online e uma parte presencial, né? Na aula teórica. Sim. Então... Mas assim, o teórico, explicando agora, né? O teórico seria... Tem aulas teóricas que não são obrigatórias e tem aulas teóricas obrigatórias. Por exemplo, bioquímica mesmo tinha uma aula teórica que era como se fosse um plus e ela não era obrigatória, era uma vez na semana. Mas 90% das cátedras que eu saiba tem o vídeo aí disponibilizado do teórico antes. E o trabalho prático, por exemplo, muda um pouco eu acho que
muda um pouco de cátedra para cátedra. O trabalho prático em bioquímica, por exemplo, é uma aula de resolução de exercícios. Sim. Então, e como vai ser essa resolução? Muda de comissão para comissão, ou seja, de professor para professor. Então, assim, eu tive a experiência do meu professor, ele resolvia todos as questões, né? Por exemplo, assim, junto com a turma, biologia, né? No primeiro momento. A minha comissão de biologia mesmo era assim, a professora, ela respondia, né? Sim. Cada pergunta. E com base nisso vai gerando uma discussão do tema, se alguém tem alguma dúvida. Já em outra comissão de uma amiga, o que acontecia era que o professor escolhia alguns alunos para irem resolver essa questão. Então, assim, varia de professor para professor. Não é uma coisa assim, tipo, uniforme, dinâmica, não. E bioquímica mesmo passou isso com a gente. Na comissão da Jéssica, o professor realmente resolvia junto com a turma, exercício por exercício, enquanto na minha comissão a gente chegava lá e o professor falava, vocês têm 2 horas para resolver o exercício e a última 1 hora ou meia hora eu falo o que tá correto. Então, assim, vai de comissão para comissão mesmo, não tem um método unificado aí. E aí também tem alguns... E no teórico é a explicação mesmo, o geral da matéria. E uma dica também bem interessante nas aulas práticas, né, aulas de resolução, é porque como varia muito de professor para professor, de comissão para comissão, então assim, se você tem um tempo, até antes dessas aulas, de estar vendo o material, você responder essas questões é interessante, porque isso já ajuda na hora da prova, né? Então, para você não ficar tão dependente disso, né, tão dependente do professor que vai estar ali, da metodologia dele, é interessante você estar resolvendo essas questões e talvez lá só tirar uma dúvida, fazer, né, algo do tipo para tornar algo mais para poder aproveitar mesmo. Sim, sim. Depois a gente tem, além da aula, esse trabalho prático, essa resolução de exercícios, não necessariamente eles vão te avaliar aí na sua resolução, nada assim, é mais realmente uma forma de você saber resolver exercício de uma forma correta e tudo mais. Então, depois a gente tem o que eles chamam de autoevaluação, que são as autoevaluações, que você se era pra ser assim. Era pra ser assim, não, na verdade, você se autoavalia, né? Sim. Mas muitas vezes tem matérias, né? E tem cátedras que exigem que você faça você tem que ter uma constância nessa autoavaliação. Então, assim, é importante, gente. Não deixe de fazer autoavaliação, principalmente de biologia. Porque no ano passado aconteceu... No meu ano também. É algo assim, gente. No ano você, por exemplo, se eu não me lembro muito bem quanto era a quantidade de biologia, mas, por exemplo, a gente, chutando aqui um número, durante o ano tem 12 autoavaliações, e você tem que fazer 10. Se você deixa de fazer 2, a terceira que você deixa de fazer, eles te tiram do entorno educativo. E não é assim, não tem um aviso prévio, uma forma de você recuperar, não, é beijo, tchau, até Isso quer dizer que você saiu da disciplina, que você não vai mais estar cursando aquela matéria aquele ano, ou seja, que você vai ter que voltar a recursar. Só o ano seguinte. Só o ano seguinte, porque é uma matéria anual, né? Então, isso que é importante também. É algo que biologia é muito marcante no primeiro ano, porque muita gente esquece da autoavaliação. Então, só repara que do nada você saiu do entorno educativo e do nada você não tá mais cursando, é só ano que vem. Então, coloca uma dica. Um alarme, né? Se você tem aula de biologia na quinta-feira, então, até sexta-feira, coloca o alarme, assim, sabe? E não importa a pontuação, né? Não importa a pontuação, o importante é você estar fazendo. Óbvio que é interessante você fazer autoavaliação com um olhar crítico, de que, assim, para se analisar. Esse que é o intuito, né? Para se autoavaliar. Na verdade, então, com o passar do tempo, eu acho que a gente vê o quanto a autoavaliação ajuda na hora do parcial. Sem dúvida. É assim, algo... Quem tá acostumado a resolver os exercícios semanalmente, dessas que são a autoavaliação, toda hora eu quero falar autoevaluação,
quem tá acostumado já a realmente levar a sério essas atividades, na hora do parcial, leva o parcial muito mais tranquilo, não tem o que falar. Então, só que assim, não esqueçam de fazer e se atentem muito ao horário, porque tem disciplina que a autoavaliação você pode fazer até quinta-feira, só que é quinta-feira, 8 da manhã. Então, se você deixa pra fazer quinta-feira, você entra lá meio-dia, já não tá mais disponível. Biologia tem muito isso. Eu lembro que era na segunda-feira, 8 horas da manhã. Sim. Então, assim, não deixe, não esqueçam, sabe? Coloca o alarme até sexta-feira pra ficar tranquilo no fim de semana. Sim. Então, assim, coloca o alarme ao fazer a autoavaliação, que você já fica mais tranquilo. Aí tem que ver, porque, por exemplo, a anatomia vai depender muito da cátedra, se exige ou não, mas Sim. também tem autoavaliação. Então, assim, façam de todas. A histologia em embrio também tem, mas é logo ao final, assim, do semestre, né? Eles disponibilizam. E é interessante também estar fazendo para ter uma noção de como você tá com relação ao conteúdo e tudo mais, até para praticar. É interessante. Sim, eu lembro que quando a minha cátedra, eu fiz a cátedra B de anatomia, e eu lembro que no ano que eu cursei, porque às vezes muda de um ano para o outro, né? As obrigatoriedades, essas coisas mudam um pouco. Mas no ano que eu cursei era obrigatório uma autoavaliação por semana. Então, eu lembro que a primeira autoavaliação que eu fui fazer foi algo tipo assim, gente, realmente o nível das coisas que eles cobram eu vou ter que estudar muito. Então foi muito bom pra eu perceber que o buraco era muito mais embaixo. Sim. Então, realmente era estudar, era praticar até com as autoavaliações e tudo, com as atividades, porque não é fácil. A gente entra achando que é igual no Brasil, que o básico leva pra frente, não leva pra frente, não. Não, e vem muito esse choque, né, da realidade, porque, como a gente já falou aqui, no Brasil a gente nos deixa um pouco mal acostumados também, sem saber, porque a gente começa a saber real aqui, o quanto que a gente estava mal acostumado. É esperar do professor, porque muitas vezes até o professor na sala de aula, assim, com um slide, ele coloca quase tudo que ele vai cobrar na prova, então, assim, e a gente vai falar essa parte também da prova, como é aqui. Mas uma das coisas também, porque a prova ela não é feita só por um único professor. Não. Por vários professores. Então, assim, pode cobrar vários conteúdos, sabe? Então, assim, é algo também que exige mais de nós. Porque tem que estar estudando todo o conteúdo, estar preparado para quase tudo. Óbvio que a gente nunca, assim, às vezes não sabe... Tem que ser um doutor na área, né? A gente vai estar sempre buscando conhecer mais isso, que é interessante também. Porque a todo momento, né, a gente vai estar conhecendo mais um pouco dessa área fantástica que é a medicina. Então, é interessante isso de... Mas assim, outro ponto, eu acho que em algum momento aqui a gente falou que não tem nota mínima. Algumas cátedras não tem nota mínima, outras cátedras têm. Por exemplo, fisiologia, você tem que tirar no mínimo 4 nas autoavaliações. Então, assim, se você tirou menos que 4... Só que na cátedra de fisiologia, por exemplo, você tem a oportunidade de refazer. Você pode refazer essa atividade 3 vezes, se eu não me engano. Então, você tem que refazer até você tirar no mínimo 4, porque tirou menos também é beijo e tchau. Não tem assim, tipo, tirei 3, vou falar com o professor. Não, é beijo, tchau, até ano que vem. Então, eles são muito rígidos aqui com isso. É algo que no Brasil, às vezes, a gente tá acostumado, fala com o professor. Aconteceu mesmo, eu tive um problema um ano com fisiologia, e aí eu contava às vezes pros meus amigos do Brasil, e os meus amigos falavam, não tem como você conversar com o professor. Não tem. Não, aqui é assim, não deu certo, é isso. Eles sentem muito e outra coisa, como são muitos alunos, o que acontece? Não gera um certo vínculo, assim, e alguns sim gera, mas não é algo tão comum. Então, por exemplo, assim, lá no Brasil as turmas são grandes, mas às vezes é mais fácil gerar um vínculo. Eu já tive a vivência de estar numa faculdade lá, então é mais fácil real você ter o contato com o professor te olhar, conhecer, sabe? Saber nome por nome, pessoa por pessoa, na real. Então, assim,
Aqui, não. São muitos alunos. Então, Sem assim, contar pra chegar lá pro professor e explicar, professor, porque eu não pude Sim. essa semana, mas você sabe, né, que eu tô sempre aqui, eu tiro dúvida. Pra ele, às vezes, não é tão fácil, né? E sem lembrar. contar que são muitos alunos e são muitos professores. Sim. Às vezes o professor com quem você tem aula não é o professor que decide as coisas da cátedra. Eles têm o chefe de cátedra, né? Então, por exemplo, bioquímica. Bioquímica tem, chutando, tá? Sei lá, 20 professores, mas tem um professor que é tipo o supervisor de todos e é ele que decide tudo, assim, digamos. Então, não tem como você ir falar com o seu professor pro professor falar com o chefe de cátedra, que não existe isso. Aqui não tem, é pão com pão, queijo, queijo, e é isso. Pão com pão não, é pão, pão, queijo, queijo, né? Bom, mas enfim, se atentem às autoavaliações, porque são muito importantes e ajudam também. Depois a gente tem o que a Jéssica já falou sobre a diferença das provas, né? Sim. Então, a gente tem duas... tem a prova, antes de tudo, aqui, ao contrário do que se vê creio que na grande parte das faculdades no Brasil, nós vamos ter o método de avaliação deles vai ser por provas. Sim. A gente não vai ter o trabalho em equipe. Isso Graças a Deus também. Vamos levantar as mãos aos céus. Então, assim, não tem um trabalho de equipe que vai valer nota, né? Esse trabalho vai valer 5 pontos. Não, Sim. não tem isso aqui. Né? É um dos pontos também que às vezes a gente faz uma falta, né? O trabalho em grupo não faz falta, mas a nota do trabalho às vezes faz. A nota, às vezes, né, conta bastante. Então, assim, não tem algo extra. Fazer um relatório da viagem ou não tem isso. São 2 provas que a gente, geralmente, assim, e no ano vamos ter uma prova por semestre, Sim. né? Assim, a maioria das matérias funciona desse jeito. Sim. 2 provas anuais. Ou 2, que é chamado parcial, né? Parciais. Vamos ter 2 parciais. E esses parciais, vamos ter chances para fazer esse parcial. Sim, nós temos... Aqui, o parcial seria a prova normal que a gente tem no Brasil, né? Acho que também no Brasil, se eu não me engano, também é uma prova por semestre, né? Creio eu. Assim, varia muito, né? É porque tem uma prova, mas tem as outras coisas para ter nota, então, aqui é só a prova mesmo. Então, por exemplo, a gente tem os parciais, e aí, por exemplo, primeiro semestre, acabou o primeiro semestre, eles deram todo o conteúdo, porque aqui é muito organizado. Então, a gente já sabe, desde o começo a gente já sabe quais são os conteúdos que vão dar nesse primeiro semestre. E aí, acabou o conteúdo, por exemplo, acabou em em junho. Aí eles te passam as datas. Aqui nós temos 4 datas disponíveis para fazer 4 datas que são as datas que vão ter esse parcial. Mas a gente pode tentar 3 vezes. E a nota mínima de 90%, creio eu, é 4, né? Se não 100%. Então, assim, é 4. Então, tentei a primeira... Temos 4 datas. Aí, a primeira é a data oficial, as outras 3 são as datas recuperatórias. Então, tentei na primeira data que ele falou, tirei 3. Não passei, então vou para a segunda data. Segunda data, acho que eu não estou preparada, posso ir para a próxima. Então, eu não faço a segunda data, eu vou direto para a terceira. Um exemplo, Ainda vão ter 2 chances. Ainda tenho mais 2 chances. Então, fui para a terceira data, digamos assim, né? E a minha segunda tentativa. Digamos que nessa segunda tentativa eu também não passei, tirei 3. Aí eu tenho a minha última tentativa e também a última fecha, que é a última data disponível para eu fazer, que seria a 4ª data. E aí você tem que aprovar. Sim ou sim, como eles falam aqui. Sim ou sim, você tem que aprovar. Se você tirar 3 de novo, aí não tem como você falar com o professor. Não tem recuperatório não também. Não tem mais recuperatório. Então, aí você realmente recursa no ano seguinte. Mas aí, por exemplo, se na primeira data você não necessariamente precisa ir direto na primeira data. Você pode ir na segunda ou você pode até ir na última, desde que você se garanta que vai aprovar. Então, digamos que eu fui na minha primeira tentativa e já tirei 4, já tirei uma nota maior. Então, pronto, você já aprovou, já pode começar a estudar para o segundo semestre. Fé no pai e só vai.
Então, a gente tem aí esses parciais durante o ano, que seriam as provas normais que a gente tem na faculdade do Brasil. Aí, se, por exemplo, você foi fazer, e isso varia de cátedra para cátedra, disciplina para disciplina, mas eu fui fazer na primeira, geralmente é na primeira feita, ou seja, na primeira data que vai ser a prova. Sim. E aí, se eu fui fazer a prova e eu tirei 7 ou acima de 7, aqui eles falam que podem promocionar, né? E o que seria promocionar? É não precisar, se você tirou na prova do primeiro semestre, tirei 7 ou mais, e na prova do segundo semestre, tirei 7 ou mais, nas duas, eu não necessito fazer, não vou precisar fazer a prova final. E o que seria essa prova final? É porque aqui, diferente do Brasil, por exemplo, aí no Brasil a gente fez as provas normais durante o ano, digamos, semestrais, bimestrais, não sei. A gente se a gente já tirou uma nota boa, fechou boa a média, eu acredito que a maioria da média, a média no Brasil é 5 ou 7. Sim, acredito que 5. Então, aqui é 4, né? Aqui é 4, mínima. Então, se, por exemplo, a gente já fechou, já fui bem, consegui tirar uma boa nota em todas as provas do ano, você já está aprovada essa matéria, no ano que vem você já começa o outro ano. Aqui não, aqui se você aprovou os parciais, aprovei o primeiro parcial e o segundo parcial, você tem a cursada aprovada, não quer dizer, é a cursada? Sim. Isso, né? Você tem a cursada aprovada, mas você não tem a matéria aprovada. Então, digamos assim, né? Então, eles vão te avaliar numa terceira prova, digamos, e essa terceira prova chamam de final. E essa final é matéria do ano inteiro. Junta todo o conteúdo do ano e você tem que render aqui eles chamam de render, fazer a prova eles chamam de render, e você tem que render essa final. Então, isso que a Jéssica está explicando por exemplo, se você tirou 7 nos 2 parciais, você não vai precisar fazer essa final, você promocionou a matéria, você já está com tudo aprovado. Mas se, por exemplo, eu tirei 4 na primeira e 6 na segunda, você não promocionou. Então, você obrigatoriamente tem que fazer essa final para você aprovar a matéria. Por completo. E a gente tem um tempo também para fazer essa final. A gente tem durante 5 anos o período que pode fazer essa matéria. O que, na verdade, eu sinceramente acho que não necessariamente é 5 anos. Não. É assim, porque se passar alguma coisa, você tem esse tempo, né, na sua vida, você precisar parar, você tem esse tempo para render a final. Sim. Mas não necessariamente, por quê? Porque necessitamos de correlatividades. Tem o que eles chamam de correlatividades, que, gente, é um sofrimento essa correlatividade. Acredito que no Brasil também tem. Para você cursar determinada disciplina, você tem que ter, por exemplo, assim, anatomia. Anatomia se divide em anatomia 1, anatomia 2. Então, para você cursar anatomia 2, pela lógica, você tem que ter feito anatomia 1 e já, né, ter terminado a cursada. Isso, no caso, no Brasil. E aqui também vai ter essa parte das correlatividades. Se eu não me engano, até é um nome parecido que tem lá também, que é justo que algumas disciplinas exigem que você tenha cursado e tenha rendido a final de outras disciplinas, principalmente assim, do primeiro ano, para ir para o segundo ano, você precisa ter rendido a final, né? Para se inscrever em determinadas disciplinas, tem que ter rendido a final dessa da matéria do primeiro ano. Então, assim, varia de matéria para matéria. Um exemplo prático, assim, porque existem, por exemplo, a gente vai ter o primeiro contato com a correlatividade do primeiro para o segundo ano, né? Então, um exemplo prático, tem algumas matérias que eles pedem, por exemplo, o exemplo desse ano, que foi muito marcante, eu acho que para muita gente, foi bioquímica. Porque antes, bioquímica, que é uma matéria do segundo, pedia como correlatividade só a cursada aprovada de biologia e anatomia, se eu não me engano. E era só a cursada, você não necessariamente tinha que ter feito a final das matérias.
Porém, esse ano, ela começou a cobrar que para você poder cursar bioquímica, você teria que ter a cursada aprovada de anatomia e a final aprovada de biologia. Então, assim... Na verdade, só a final. Só a final. Esse ano eles pediram só a final de biologia. Não pediram a cursada de anatomia, não. Eu não me lembro direito a cursada que pedia. Não tava me lembrando, mas... que é a cursada. Tanto a cursada de biologia que você tem que ter, quanto a final de biologia também, para poder cursar bioquímica. Então, era biologia, né? Ou, digamos assim, o essencial. Então, bioquímica estava... antes só pedindo a cursada de biologia e agora pede a final também de biologia. Então, outro exemplo. Para o segundo ano, fisiologia. Fisiologia está no segundo. Para você cursar fisiologia, você precisa ter aprovado a final de histo e êmbrio. E também a cursada de anato. Então, são coisas assim, você não consegue cursar algumas determinadas matérias do segundo ou matérias adiante do ano seguinte, sem algumas cursadas ou finais aprovadas do ano anterior. Então, por isso que a gente fala esse tempo aí, essa janela de 5 anos para fazer, não necessariamente vai ser o essencial. Mas aí fica uma dica já, né? Eu acho que se vocês puderem não acumular final, não acumulem. Perfeito. Não acumulem, porque precisa, né? Lá na frente precisa. Então, você acaba só jogando, só acumulando, né? Mais finais. Isso chega, por exemplo, eu mesma acumulei a final de anatomia do primeiro ano, porque não, pro segundo não necessariamente, acho que nenhuma pede a final de anatomia pro segundo, mas pro terceiro pede. Então, eu acumulei a final de anato com a final de, um exemplo, né? Com a final de bioquímica, com a final de fisiologia. Então, você acaba acumulando finais e chega... Gente, depois de um ano, você não lembra mais a matéria. Você tem que... Às vezes passa 6 meses e você já não lembra. Então, assim, por segurança, tente fazer a final no primeiro ano. Eu sei que muitas coisas acontecem, né? Isso é muito relativo, vai de pessoa para pessoa. Como a gente já focou aqui desde o começo, são muitas questões que nós passamos aqui. O psicológico fica abalado, às vezes o financeiro também você tem que sacrificar, né? Então, muitas vezes não dá, mas se possível, tentem fazer a final. Terminou o ano, faça a final. Porque o conteúdo, como a Bi falou, o conteúdo ele tá fresco ainda na memória. E é melhor do que você no próximo ano voltar a estudar tudo. Por experiência também. Isso realmente é experiência. Eu mesma não lembro nada de anatomia, gente. É algo, meu Deus do céu. Então, assim, se possível, façam enquanto a matéria tá fresca. Essa é a dica principal, eu acho que daqui de hoje. Então, tem o parcial e a final pra gente poder aprovar. Depois a gente tem as correlatividades, que a gente já falou. E depois a gente também pode falar sobre as matérias optativas, né? As matérias optativas seriam matérias que não são obrigatórias, entre muitas aspas. E acaba que aqui a gente, para terminar, para se formar, né, necessitamos de uma certa porcentagem dessas matérias optativas. Então, por isso, assim, no primeiro ano, eu acho que a carga de conteúdo já é muito grande. Se você puder, ótimo, se você puder pegar uma matéria optativa. Mas, assim, não é um conselho, né? As matérias optativas oscilam muito. Por exemplo, assim, a gente tem genética, uma matéria optativa, né? A gente tem alguns temas, assim, ecologia, algumas outras disciplinas que são mais abertas, né? É super interessante, assim, porque foge um pouco, né, da nossa, aquela realidade ali. Então, e tem algumas disciplinas que são diretamente no hospital. Tem uma disciplina de neuroanatomia mesmo, que faz quase 100% dentro de um hospital. Então, é super interessante. Bem interessantes mesmo. O negócio é que, se eu não me engano, acho que são 270 horas que a gente precisa de carga horária de matérias optativas para se formar. Então, sim ou sim, você tem que fazer optativa. Então, é optativa só no nome. Porque assim, por dentro, assim, acaba sendo obrigatório, né? Assim, eles dão o livre-arbítrio de você escolher qual optativa. Olha só. Não quando e qual, né? Olha só que coisa linda. Só que é obrigatório. É obrigatório. Mas, assim, eu realmente acho que o primeiro ano tem uma carga bem pesada. Eu acho que mais...
você acaba que tem que pegar mais adiante. E as matérias optativas não são anuais. Não sei se, tem se umas existe. que são semestral, Bimestrais, não sei, trimestrais. Então é bom que não é também tão exaustivo. Mas no primeiro ano a quantidade de conteúdo, eu acredito, é muito grande. Tipo Sim. assim, anatomia uma não é matéria muito dividido assim, 2 anos, uma anatomia A e uma anatomia 1 e anatomia 2, não. É todo o conteúdo de anatomia em um ano só. Então, biologia também, todo o conteúdo de biologia, histo e êmbrio junto. Sim. Então, assim, histologia e embriologia, conteúdo junto. São muitos temas, muitos. Então, assim, é cansativo, né? Fora as outras disciplinas que também tem que fazer. Eu acho que realmente primeiro ano um pouco indicado que cursar alguma optativa. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que existe a prova oral e a prova choice aqui, né? Que eles chamam de choice. A prova oral, como o nome diz, oral. É algo que a gente não tem no Brasil, né? Não que eu saiba, eu mesmo nunca passei por uma prova oral. Não, assim, eu passei uma experiência assim, no meu ensino médio com o professor de filosofia, que ele fez, né, essa prova assim, perguntando e questionando, mas a gente não tem. O que é diferente daqui, porque aqui desde o ensino médio eles já são, né, Sim, ensinados a estar falando sobre o conteúdo. E eu, sinceramente, tem muita gente, assim, num primeiro momento é um pouco assustador, já que a gente nunca teve uma prova oral. Eu nunca tinha passado por nenhuma experiência, então no começo é um pouco assustador. Mas depois, eu acho que você até começa a preferir, dependendo da matéria, você até começa a gostar da prova oral. Porque, às vezes, o professor mesmo, ele busca o conteúdo que você sabe. Assim, às vezes é um pouco assustador porque você não necessariamente... Você tem que saber todo o conteúdo, sim ou sim. Porque chegar lá, o professor pode te perguntar desde o conteúdo A até o conteúdo Z. Você não sabe o que ele pode te perguntar. E como, assim, são muitos professores, o que acontece? Por exemplo, assim, anatomia. Vamos ter neurocirurgião, pediatras. Sim. Então, assim, muitas vezes, óbvio, eles vão puxar para onde eles têm domínio, sim, né? Então, é muito amplo, né? É muito amplo. Isso exige também um pouco mais... O conteúdo, ele já é vasto, porque vai ser do ano todo, dos 2 semestres, né? Então, ainda tem essa parte. Mas, óbvio que com o tempo, você acaba, assim, vendo que não é uma coisa impossível. Não é assustador, né? Assim. Mas... mexe com muita coisa, é a ansiedade, é com a experiência, né? Com o tempo você vai ganhando um pouco mais de experiência para estar fazendo esse tipo de prova. Até mais confiança também, eu acho. E requer um pouco de paciência também. Isso foi o que eu vivenciei, sabe? Para mim mesmo, eu falei que requer paciência, porque como a gente não vem de uma metodologia desse tipo, não é tão fácil, mas com o tempo também você vai vendo que às vezes ajuda, o professor conta muito, porque é muito subjetivo, conta, né? É muito subjetivo, porque assim, um exame de marcar, múltipla escolha, né, como a gente conhece, que aqui se chama de choice, é diferente, é você e o papel. Sim. E quando é na prova oral, não acaba ficando você e o professor. Então, assim, contam, né? O nervosismo, o medo de falar alguma coisa errada, e já vem a parte do idioma também. Então, é muito... E acaba sendo subjetivo, porque às vezes o professor não está no melhor dia e acaba... Já muitos alunos, né? Muitos alunos para estar tomando, né? Como eles falam aqui, para estar... fazendo essa prova, avaliando essa prova oral. E então, assim, conta bastante. Isso também, né? Querendo ou não. Mas eu acho que é realmente você ir aprendendo a lidar. Porque, assim, entra também naquele negócio de que, às vezes, no Brasil, a gente acha que o básico para uma prova, eu consigo chegar lá e talvez encher linguiça. Não. Uhum. Então, no oral, ou você sabe ou você sabe. Então, eu acho que é você ir preparada, realmente você... Por exemplo, já que a gente tem 4 datas, não vá numa data se você não tem confiança, se você não tá com o conteúdo certo na sua cabeça. Muita gente fala, vai pra não perder, não desperdiçar a data. Sinceramente, Bianca, não aconselho. Eu aconselho você ir se sentindo preparada com o conteúdo, se sentindo confiante, porque se você chega, já não tá com a confiança boa, o professor te faz logo de cara uma pergunta que você
não tem domínio, você já afundou o resto da sua prova. Isso, e talvez assim, porque não teve tempo ou aconteceu algo e você não conseguiu repassar toda a matéria. Então, assim, se você não se sente confiante a esse ponto, antes de você ganhar tempo, em vez de ir se apresentar nessa data, você ganha tempo, vai estudando e numa próxima você se apresenta, você vai fazer essa prova. Até porque se você chega lá e você reprova, você tem o tempo de lidar com a frustração de ter reprovado uma primeira vez, uma prova oral e tudo. Então, assim, pelo menos uns 70% do conteúdo você já tem que ter na cabeça para ir numa prova oral, creio eu, né, na minha opinião. Mas eu gosto, assim, da prova oral. Obviamente que vai depender muito do professor, infelizmente, essa é a verdade. Depende do professor, depende também de como você vai estar com relação ao conteúdo, depende do conteúdo, depende da disciplina. É muito assim, né? Muitas questões. Mas com o tempo você começa, assim, a gostar, você começa a ganhar algumas manhas aqui também, né? Como eles falam, nunca entregue tudo. É, porque foi uma coisa que eu reparei. Às vezes você chega, ele te faz uma pergunta e você quer mostrar tudo o que você sabe. Às vezes, se você se calar um pouquinho, só dizer realmente o que ele perguntou, a próxima pergunta já é o que você ia falar. Isso, porque se você já começa falando as características, funções e dar andamento no conteúdo, aí eles vão te perguntar o quê? Alguma coisa mais específico, que eles chamam aqui de fino, né? Então, assim, mais específico. Então, se você começa a ter característica, você fala a característica, aí ele pode ser a próxima pergunta, função. Que você também já sabe. Então, assim, não entregue tudo. É uma dica, porque, assim, eu não tive essa dica no meu primeiro ano. Então, é muito interessante, né? E o professor leva, querendo ou não, o professor conduz a prova bem. E dependendo do professor, ele te tranquiliza, ele vai fazendo perguntas mais básicas, depois ele vai puxando algo que ele vê que você sabe. Obviamente que pode acontecer de você chegar lá e o professor já te tomar alguma coisa muito impossível. Muito específica, mas assim... O que a gente escuta é difícil. É difícil. É difícil já ser a primeira pergunta algo específico. Não, começa do básico até para aprovar. Agora, se ele for te perguntar uma coisa mais específica, mais fina, já vai ser o quê? Pra te promocionar. Não, mais fina, assim, depois da... Eu já querendo levar pra baixo, eu já tô querendo levar pra cima. Não, assim, se ele começa perguntando algo básico e depois vai perguntando até chegar a algo específico, já é pra te promocionar, pra te aprovar com um 9, né? Mas se já for pra algo muito específico, aí já realmente já é assim, porque não foi com sua cara, porque falam que tem dois pontos, né? Tem dois lados. Realmente é de você começar do básico e aumentando o nível de especificidade. Esqueci a palavra. O nível de detalhamento, digamos assim. Aí realmente ele tá te conduzindo. E se você tá respondendo bem, digamos isso. Acho que esse é o ponto. Se você tá respondendo bem, ele começa a perguntar coisas mais finas, é porque ele tá tentando buscar uma promoção pra você. Mas se você já tá respondendo mal e ele te manda uma pergunta fina, uma pergunta muito específica, aí é porque ele quer realmente te desaprovar. E ele só tá buscando aí o caminho pra ser mais rápido, digamos assim. Isso. Mas aí nessa prova oral... na maioria das vezes, acho que a prova oral já é na final. Tem algumas matérias que cobram a prova oral durante os parciais, mas não são... Creio que é meio a meio, talvez. A grande maioria, os parciais são choice. Não tem... Aqui a gente não tem muito... Isso, e aqui a gente não tem muito questões abertas de tipo, não sei... Quem descobriu o Brasil, que dia e por quê? Você tem que escrever lá. Não. Aqui é bem... Quem descobriu o Brasil, primeira opção, tananã, segunda opção, tananã, é choice. Talvez, em algumas, muito, assim, raro, né? Muito difícil, eles colocam para você justificar por que você marcou aquela opção. Mas, assim, não é algo tão comum. Pode acontecer? Pode. A gente já falando porque pode acontecer. Você pode se deparar com alguma prova desse jeito. Mas não é algo tão comum. Sim, né? E às vezes o justifique sua resposta é algo bem curto. Não um texto. E o justificar vai ser assim, se você marcou a questão certa, justificar fica mais fácil, né? Porque você lembrou por alguma razão, você lembrou que é aquilo ali. Então, agora outro ponto que já que a gente tem a prova oral, a gente volta a clicar na tecla, que a gente já falou, creio, em algum outro episódio, de que o espanhol
tem que estar bem falado, gente. A gente tem que aprender a praticar o espanhol fora da faculdade, porque o portunhol chega na prova, não serve. E alguns, assim, vai muito. Eu já ouvi, nunca aconteceu comigo, quer dizer, quase já chegou a acontecer, a respeito disso. Tem professores e é normal, sabe? A gente não pode reivindicar nada com relação, porque se a gente vem para um novo país que fala a língua, né, que é hispanohablante, não vamos, assim, não é obrigação do professor te compreender, Sim. não é. Óbvio que existem professores, sabe, que vão tentar ali, e são muito, muito amáveis, como eles falam aqui, né? Mas não é uma obrigação dele fazer isso, né? Então, assim, o portunhol às vezes não cola. Não. É necessário saber, mesmo que em algumas você não consegue, não treinamento mesmo, né? Porque tem alguns nomes que... Infelizmente, a verdade é que existem professores xenofóbicos, a gente não pode mentir. Então, existem professores que você chega lá falando portunhol, ele já não vai gostar de você e já vai querer levar a sua prova de uma outra forma. Então... Sem dúvidas, assim, sabe? E já passei por situações assim que a gente vê o professor, ele tentava ser o mais amável possível, mas falava algumas coisas que dava a entender que, sim, era assim, não respeitava, fazia certo tipo de piadas com a maneira que o brasileiro ele fala. Então, para evitar determinados, não é para assustar, não é para assustar, mas é para alertar, né? Que seria bom tá sempre assim falando, né? Buscar amigos também, hispanohablante, como a gente já falou, né? Foi uma das coisas que a gente focou aqui, até para a prática mesmo, porque vai chegar na prova oral que vai exigir que você fale, né? Sim. Então, não pode ficar assim, dependendo, se o professor for bacana, ele vai me entender, não. Porque não é obrigação dele fazer isso. Sim, ele tá ali para te avaliar e ponto final. A gente já escutou alguns relatos de gente que chega na prova e o professor fala, não te entendo, volta na prova na próxima e pratica o espanhol. E não quero saber. Então, assim, pratiquem o espanhol. Essa porque, assim, nessa situação, a gente não podemos reivindicar. Reivindicar de quê? Se tivesse no Brasil, outra coisa, né? Então, nesse caso, não tem. Praticar mesmo, tentar ao máximo, sabe, explicar de uma maneira que dê pra entender. Sim. Depois a gente tem, acho que em algum momento a gente falou aqui das agrupações, né? As agrupações estudantis seriam as gremiações, sim, isso? Seriam as gremiações. Grêmios, né, que tem. Eu mesma sei muito pouco sobre isso da faculdade, já que eu nunca fui numa faculdade do Brasil. Os grêmios é justo isso, né? São que grupos que fazem o quê? Que vão reivindicar os direitos, né, da universidade. E muitas vezes a gente tem que voltar para escolher um determinado grupo, o que acontece aqui, né? As agrupações. Vamos voltar para ver quem é que vai nos representar. Isso. Uma eleição mesmo, né? Aqui a gente tem as eleições anuais, né? E a gente tem os 3 grupos mais conhecidos, que são as 3 agrupações mais conhecidas, que são a Remediar, a UNIT e a Viento Abajo. Tem mais, são as mais assim conhecidas, mas se você buscar na Instagram, né? Muito o Instagram das agremiações. É o meio que... E as agrupações, se vocês forem entrar na faculdade e tudo, é muito legal seguir principalmente essas 3 que são as maiores e também creio eu que são as que mais passam informações. Sim, mas tem outras, né? Até quando entramos na faculdade já tem os grupos, né? As agremiações na escada, assim, sim, à frente da faculdade. Mas o que eu falo é assim, de vocês, se puderem já seguirem as redes sociais dessas agrupações. O que eu falo dessas 3 é que realmente são as 3, creio eu, que mais passam informações aí nas redes sociais. Mas, obviamente, as outras também estão crescendo cada dia mais também. Mas é legal seguir nas redes sociais para ter informações. Às vezes vocês têm dúvidas e não conseguem entrar direto em contato com a cátedra, em contato com o professor, e essas agrupações estão aí para tirar dúvidas. E o que é interessante é que, por exemplo, assim, a meu conhecimento, o Viento de Abajo e o Remediar tem grupos de estrangeiros.
Sim, né? Tem é grupos verdade. de brasileiros. Então, assim, é o que é interessante também, porque muitas vezes, você não consegue mandar uma mensagem em espanhol ou ainda tá naquela processo de da prática, insegurança. né, de insegurança. Tem os grupos, né? Tem pessoas lá, tem muitos brasileiros que fazem parte dessas agremiações. Então, é interessante dessas agrupações, perdão, também. E uma outra coisa que é bem interessante, que essas agrupações, elas fazem aulas de reforço, Sim. né? Principalmente pro primeiro ano. Nossa, tem muitos pro Muita. primeiro ano. Explota. E tem também Explode. Explota em espanhol. E tem também alguns cursos, assim, alguns tageres que eles fazem, né? Que é bem. Que é o tagê, na verdade, não sei como se fala mais em português, mas enfim. É porque, assim, as aulas de reforço seriam, por exemplo, a gente tem as aulas normais da cátedra de biologia, por exemplo. Tem as aulas normais da cátedra de biologia e a gente tem as aulas que as agrupações vão ajudar, dando aula semanalmente, a cada 15 dias, não sei. E aí vamos explicar essa matéria e acaba que é bem legal, porque é um ambiente às vezes mais descontraído, você consegue tirar algumas dúvidas e tudo mais. Sim, porque é mais de aluno, de estudante para estudante, então acaba sendo um pouco mais, né, aberto, assim. E os tageiros, como eu vi, falei aqui, seriam alguns cursos, assim, porque já que a gente não tem aula prática diretamente, assim, além de anatomia no primeiro ano, então essas agrupações fazem... por exemplo, o curso de extração, curso rápido, né? Extração de sangue, de sutura também. E dissecção de coração, tem vários tacheiros muito legais. O que é bem interessante, se você legais. tiver, assim, tempo, se for dentro, né, da sua realidade, é bacana participar. E é tudo gratuito, né? É só você realmente ir no horário que eles passam. Às vezes eles disponibilizam no Instagram, né, pra você se inscrever. Alguns que tem, assim, né, uma inscrição prévia. Sim. Mas tem outros que não. Acontece lá, você se junta e leva. Eu acho que é bem interessante. As agrupações, na verdade, são bem legais. É bem interessante, assim, elas até que vão bastante pelos nossos direitos e tudo. Se passa alguma coisa em alguma cátedra, em alguma prova, elas vão atrás, falam com professores, os chefes de cátedras. Então, é bem legal. Sim. E tem também, assim, que tem a votação, né? E cada ano uma agrupação ela é responsável, segundo assim quem ganhar, né, nessa votação, para conduzir esse centro de estudante. E eles também são responsáveis, esse centro de estudante, para a parte do buffet, né, da faculdade. Sim, que seria o comedor, né? Não, o buffet, no caso, seria a lanchonete, na verdade. Lanchonete, tem o buffet e tem o comedor, né? E aí o buffet seria a lanchonete, isso mesmo, tava confundindo. Onde a gente, né, tem comprar algum alimento, alguma coisa assim rápido. Também tem micro-ondas para quem quiser esquentar a marmita. Também assim. Tem o micro-ondas para uso do estudante. Tem... o local também para você encher a garrafinha de água, agora que eles colocaram, não sei se ainda permanece. Não tinha. Antes não tinha. Então, buscar, sabe? Tem um local onde faz impressão também, na faculdade, uma impressão que... a fotocopiadora. Fotocopiadora de mais econômico, sim, do que fora. Então, tem também, eles disponibilizam ossos para poder estar estudando anatomia, né? Você pega assim emprestado e coloca lá seus dados e tem um tempo para você estar estudando. Então, assim, aproveitem bem os recursos que a universidade ela oferece, busquem também, procurem, perguntem, sabe, a própria as pessoas que fazem parte, né, dessas agrupações. E aproveitem as agrupações em si, né? Eu acho que elas estão ali para tirar dúvidas. Algumas dessas agrupações respondem bem rápido as dúvidas no Insta. Pessoalmente, se você chega lá e você não conhece a faculdade, você faz perguntas, onde fica tal sala, ou até se você pedir para mostrar a faculdade, eles estão aí super à disposição. São bastante tranquilos, assim, eles são bem receptivos. Então, aproveitem todos os recursos da faculdade, das agrupações. Chegando perto de prova, inclusive, as agrupações, elas fazem alguns simulados para... O que é ótimo também para treinar, principalmente assim, a anatomia, né? É bem interessante. No meu primeiro ano, eu usei muito os simulados de anatomia e de biologia, me ajudou muito para o parcial.
Então, assim, aproveitem. São recursos que eles estão aí para realmente ajudar. Não é, nossa, eu vou perder 2 horas de estudo porque tô lá fazendo simulado. Não, esse simulado ganha, ajuda. Né? Então, aproveitem bastante. Agora, acho que a gente teve, não sei, para mim, a minha maior dificuldade, creio eu, que foi realmente aprender que a faculdade não era só o geral. A faculdade aqui é o detalhe do detalhe. A anatomia, pelo menos, eu entrava achando, nossa, eu vou aprender, sei lá, esse osso é tal, esse osso é tal, esse osso é tal. Não, a gente aprende cada curva do osso, tem um nome. Sim. E não é assim, a gente aprende e eles não vão cobrar isso na matéria. Não, no parcial. Sim, eles vão cobrar. Então, assim, pra mim, o meu maior choque foi aprender que o detalhe do detalhe conta. E também, obviamente, acho que a gente tem aí a primeira dificuldade de aprender que o professor não tá ali pra gente. A gente já tem que saber tudo. Assim, além da dificuldade, assim, no começo, né, pra mexer na plataforma, porque nessa parte de rede social eu não sou eu não sou a melhor, né, tecnologia. Então, assim, eu tive dificuldade com relação ao entorno, sabe? Eu esperava que eles fossem mandar algum e-mail, que eu tinha me inscrito. Então, assim, eu tava esperando aquela coisa, né? Aquela coisa um pouco na pegada também do Brasil, né? Que eles também vão para nos informar. E aqui é muito o aluno ir buscar informação, né? O aluno tem que buscar informação. Então, foi um ponto também que eu tive dificuldade com relação, mesmo sabendo, né? Que eu pesquisei a metodologia, né, deles, o método de ensino, tudo, mas mesmo assim, uma coisa é saber a teoria, mas a prática é outra. Sim. Então, no primeiro momento, tive muitos sustos com relação à prova oral, insegurança, mas é algo que acontece, com o tempo você vai, né, sabendo como fazer, ganhando nessas manhas que a gente falou. Então, eu também tive, assim, essa dificuldade. E um outro ponto que é bem interessante é buscar pessoas que estejam também ali interessados, vibrando na mesma sintonia, assim, com relação ao estudo, né? Por quê? Porque aqui, já que é prova oral, e prova oral requer muito a prática da fala, Sim. né? Então, você tem que praticar bastante, né? Então, praticar com os seus colegas, amigos, ajuda muito. Sim. Esse ano, para mim, até mesmo para a prova Choice, foi interessante praticar, Sim. né? Mesmo se você não tiver tempo para fazer presencial, faz pela internet, existem várias plataformas que você consegue fazer, sabe, tirar 1 hora à noite para poder estar fazendo, repassando, revisando um conteúdo. Isso ajuda bastante, porque lá no momento, mesmo sendo múltipla escolha, você consegue lembrar do que repassou, do que viu com um amigo, com um colega, e isso na prova final, que é oral, ou seja, na parcial também, que pode ser oral, sem dúvidas. Faz toda a diferença. Eu posso falar por experiência própria que eu rendi uma final que eu estudei junto com uma amiga. Eu já tinha rendido essa final, inclusive, porque em final também a gente tem 3 chances, sim, né? A gente não comentou sobre isso, mas a final também segue a mesma ideia de você ter 3 oportunidades de render. Então, eu já tinha desaprovado 2 vezes essa final e eu fui na minha última chance. E só na minha última chance que eu comecei a estudar com uma amiga. E era uma final oral. Então, assim, a gente treinava todos os dias um conteúdo, ou 2 ou 3 por dia, uma explicando para outra. Às vezes uma sabia mais. É até legal porque às vezes você não sabe tanto do tema e a pessoa te explicando, a pessoa falando pra você, você vai memorizando. E chegou num ponto que a gente praticou muito oral, então eu já me sentia muito mais confiante pra prova. E chegou na prova, já aconteceu da professora me perguntar algo e eu lembrar que essa minha amiga tinha me explicado esse tema e eu lembrar exatamente do que ela tinha me explicado, às vezes até um dia antes. Então, assim, pratiquem muito com um amigo, façam um grupo de estudos, porque realmente ajuda. Às vezes, talvez, não sei se no Brasil às vezes não faz tanta diferença, mas aqui faz. Aqui faz muita diferença. E um ponto também que você tocou e que, assim, é importante, temos 3 oportunidades, né? Sim. 3 oportunidades, 3 fechas para render. Não importa se você vai chegar na última,
rinda, sabe? Vai fazer a prova. Se for sua última data, não importa. A última pode ser a primeira. Não vai sair lá no seu, o seu diploma. Ele conseguiu, ou ela conseguiu aprovar na última data da prova. Não vai. Então, assim, porque esse ano eu já tive, assim, uma pessoa, sabe, uma amiga próxima, que pensava em desistir. Por quê? Porque foi pra última data. Porque tava na última data. E não é. A última pode ser a primeira. Ninguém sabe, né? Se você se sentir à vontade pra falar, ó, eu aprovei na terceira, você se sinta. Se não, aprovei, não importa, né? Então, assim, não se sinta desmotivado. Se foi uma vez, não conseguiu. Se foi duas, não conseguiu. Vai com tudo na terceira. Até porque se você tá estudando, se tá conseguindo repassar com amigos, você tem uma bagagem muito grande para poder conseguir aprovar na terceira. Então, sim, é uma dica também, não desista. Não, se for na última, vai ser na última e não importa. E lembrando que, afinal, como a gente tem 5 anos, a gente tem 5 anos. Não é igual ao parcial, que a gente tem 4 datas específicas e dentro dessas 4 a gente pode tentar 3. Não, afinal, temos 5 anos. Digamos que tem 2 ou 3 datas por mês para você tentar aí, e você pode se inscrever só ou tentar em 3 durante 5 anos. Então, eu posso tentar agora uma em 2023, a minha segunda data que eu vou tentar é só em 2024 e a terceira data que eu vou tentar só em 2025. Claro que aí vai depender das correlatividades, como já falamos, né? Porque muitas vezes, se você não tem a final de uma disciplina, você não pode pegar outra, e aí vai acumulando, você acaba não conseguindo caminhar na faculdade. Mas isso é uma opção. Se você não pode fazer agora, no próximo ano, se você não pode também, você pode no seguinte, e aí você continua no seu tempo, né, a universidade. Isso também que é importante para focar, é no seu tempo. O importante é você caminhar um passo, né, de cada vez. Você, se não deu certo agora, vai dar certo depois, é você continuar firme, né? Afinal de contas, muita coisa acaba somando aqui, ainda mais para nós que somos estrangeiros. E então é ter também essa paciência, né, de saber esperar. Acho que um ponto que talvez para nós brasileiros seja mais forte e que a gente, depois quando a gente começa a ter amizade com argentinos, outras pessoas que estão aqui, você percebe que o peso da reprovação para o brasileiro é muito maior. A gente tem muito isso na cabeça de que a gente tem que ir na primeira data e aprovar e não sei o que, e a gente não pode recursar, porque talvez, até acho que, creio eu, até pelo motivo da gente estar longe, a gente quer realmente aprovar e terminar logo e voltar para casa. A gente tem essa pressão, né? Mas quando você conhece um argentino, digamos assim, os argentinos, para eles, é tão comum você reprovar uma matéria ou então você recursar a matéria e tudo mais. Eles mesmos têm uma frase aqui que é todo mundo a seu tempo. Então, assim, não venham com a pressão de que eu vou realmente me formar em 6 anos. Primeiro porque, infelizmente, a verdade é muito difícil. É muito difícil você se formar em 6 anos realmente de faculdade. Não é impossível, longe disso, não estou falando isso. Muita gente tá bem, né? Mas é difícil, então também não carreguem esse peso de, meu Deus, recursei, vou ter que ficar 1 ano mais. É óbvio que é frustrante, mas venham preparados, porque pode acontecer. E também não fiquem tristes de reprovar uma primeira data, reprovar uma segunda e só aprovar na terceira, não. Não fiquem tristes, algo que acontece. A vida segue cada um, né? Se tá conseguindo manter, né, o tempo certinho, conseguindo fazer as parciais finais, ótimo. Se não, caminhando e assim vai. Eu acho que realmente é seguir e não desistir e aceitar, reprovar, mas levantar a cabeça e ir para a próxima data. O que não pode é desistir. Exato. Né? Porque viemos pra... E a gente só sai daqui... Só sai formada. Então é isso, pessoal. Esse foi um episódio que creio que ficou bastante longo, mas bastante informativo. Sim, necessário, assim, tem coisas que é muito importante, sabe? Assim, pra gente, quando chegou aqui, seria bem interessante se tivéssemos essa noção, assim, geral de um pouco de tudo, da faculdade, enfim. Então, espero que vocês tenham gostado. Tenham qualquer coisa, qualquer dúvida aí, vocês mandem alguma mensagem pra gente. E vamos estar disponíveis para poder, né, tirar dúvida. Vai ser um prazer poder ajudar de qualquer maneira. Exato. Então, até a próxima. Nos vemos. Beijinhos. Tchau, tchau.